Sabe aquelas linhas que todo mundo traça num gráfico? Suporte, resistência? Pois é, hoje a gente vai esquecer um pouco delas. A gente vai mergulhar a fundo nas emoções humanas, que são o que realmente move os mercados. Vamos desconstruir uma das ideias mais básicas da análise técnica, para revelar a psicologia poderosa que se esconde por trás de tudo. A ideia principal que a gente vai explorar é essa aqui. O nível de suporte não é um artefato técnico, não é uma força misteriosa. É, como diz aqui, uma cicatriz. Pensa nisso. Uma cicatriz nasce da dor, certo? No mercado é a mesma coisa. Ela nasce da dor coletiva. É uma memória de perdas que acaba moldando o comportamento de todo mundo que opera ali. E o mesmíssimo raciocínio vale para a resistência. Não é um teto invisível que segura o preço. É o eco de um outro tipo de trauma. O medo. O medo de perder os lucros que já estão na mão. No fundo, suporte e resistência são dois lados da mesma moeda, a memória emocional do mercado. Então, nessa primeira parte, vamos fazer exatamente isso. Vamos desmontar o jeito antigo de pensar. Vamos trocar a tal mágica das linhas pela psicologia real para entender de uma vez por todas por que esses níveis de preço, por que eles realmente funcionam. A abordagem tradicional, aquela de livro, manda a gente traçar linhas retas como se fossem barreiras físicas. Mas essa visão, sinceramente, é muito incompleta. O preço não para no nível por causa da linha que alguém desenhou ali. Ele para porque existe uma concentração gigantesca de emoção humana naquele ponto exato. É tudo sobre gente, tá? Então, para todo mundo ficar na mesma página, vamos definir direitinho o que a gente está chamando de cicatriz psicológica. É basicamente uma área no gráfico onde a dor da perda, ou então o arrependimento de não ter vendido, foi tão, mas tão intenso que quando o preço volta para lá, essas memórias são reativadas em massa. E isso gera uma reação quase que previsível de todo mundo. Certo, mas como é que essas cicatrizes emocionais se formam, afinal? Agora a gente vai analisar a origem delas. São dois tipos bem distintos de trauma coletivo que criam forças opostas e muito poderosas no mercado. E olha que interessante como esse slide divide as duas forças. De um lado, o suporte, que é construído na esperança. Imagina só, um grupo enorme de pessoas comprou um ativo a, digamos, 110. De repente, o preço cai para 103. Pronto. Estão todos no prejuízo, sentindo aquela dor da perda. A promessa que eles fazem para si mesmos é quase universal. Nossa, se voltar para o 110, eu saio no 0 a 0 só para me livrar disso. Essa promessa coletiva cria um verdadeiro piso de ordens de compra. Agora, do outro lado, a gente tem a resistência, que nasce do medo. Pensa em quem comprou a 105, viu o ativo subir até 120 e não vendeu. Aí o preço recua para 115. O arrependimento bate forte. A promessa agora é outra. Ah, se voltar naquele pico de 120, eu vendo na hora para garantir meu lucro. Isso cria um teto de vendas, um teto protetor. Mas a história não para por aí. Essas zonas não são criadas só uma vez. Elas são reforçadas de novo e de novo e de novo por um ciclo muito poderoso de uma das emoções humanas mais fortes que existem, o arrependimento. E esse processo aqui mostra perfeitamente como um nível de preço vai ficando cada vez mais forte com o tempo. Primeiro, acontece o teste e a rejeição. O preço se afasta daquela região e imediatamente vem o arrependimento. Por que eu não vendi naquele topo? Ou por que eu não comprei naquele fundo? Aí o preço começa a voltar devagarinho para aquela zona, e quando ele chega lá de novo, ele não está só testando um preço. Ele está testando a memória coletiva daquele arrependimento, o que torna a reação de todo mundo ainda mais forte. Então, e aqui está o ponto crucial. O nível de suporte ou resistência raramente é uma linha fininha, precisa. É uma zona. Uma zona meio bagunçada, criada por várias camadas de pessoas. Como a gente vê aqui, tem de tudo. Tem os vendedores da camada 1, arrependidos de terem saído cedo demais, até os compradores presos da camada 3, que só querem o dinheiro deles de volta. Todas essas intenções, medos, esperanças, tudo isso se sobrepõe em preços um pouquinho diferentes, criando não uma linha, mas um verdadeiro campo minado de emoções. Ok, a teoria ficou clara, né? Mas e na prática? Como é que essa nova forma de entender as coisas muda fundamentalmente o jeito de olhar para um gráfico? Vamos ver agora as implicações práticas disso tudo. Essa comparação aqui deixa a mudança prática muito clara. Em vez de ficar obcecado com uma linha frágil, o foco passa a ser o campo de batalha emocional inteiro, a zona. E isso tem implicações diretas. Um stop loss, por exemplo, pelo pensamento antigo, ele fica 1 centavo abaixo da linha.
Com essa nova leitura, ele deve ficar abaixo de toda a zona de trauma, no ponto em que a esperança coletiva realmente vira pânico. Muda tudo. Para a gente ir fechando, a conclusão é esta. O preço não está tocando uma linha, ele está tocando a memória do mercado. Quando se enxerga por essa lente, a análise técnica deixa de ser sobre geometria e passa a ser, na verdade, um mapa da psicologia humana coletiva. Então, para resumir tudo, aqui estão os pontos que precisam ficar gravados. Primeiro, suporte e resistência são cicatrizes, não linhas mágicas. Segundo, o suporte nasce da esperança de recuperação, a resistência do medo de perder o que foi ganho. Terceiro, é o arrependimento que transforma esses pontos em zonas cada vez mais fortes. A partir de agora, ao olhar para um gráfico, não se verão mais linhas, mas sim um mapa das emoções humanas. E tudo isso nos leva à pergunta que muda o jogo, a pergunta de $1 milhão. Se o nível é uma zona de trauma, como é que a gente sabe se o preço está só cutucando a cicatriz? Ou se ele realmente a superou, curando aquele trauma e mudando a dinâmica do mercado para sempre? Entender essa diferença? Bom, isso é o que separa tudo.